Marina tinha 28 anos, e aos olhos de qualquer observador externo, uma vida que muitos considerariam invejável. Engenheira civil, formada por uma das melhores universidades do país, ela trabalhava em uma construtora de médio porte, na zona sul da cidade, onde seus projetos eram constantemente reconhecidos pela precisão técnica, criatividade arquitetônica e pela capacidade de encontrar soluções inovadoras para problemas complexos de estrutura e design. Casada há 4 anos com Rafael, um analista do mercado financeiro de 31 anos, dedicado e meticuloso em seu trabalho. Ela constituíra ao longo do tempo uma rede sólida de amigos verdadeiros e mantinha relações próximas e afetuosas com sua família. Seus pais adoravam Rafael, seus irmãos o consideravam parte da família, e o grupo de amigos do casal sempre comentava sobre como eles eram o exemplo de relacionamento equilibrado e saudável. O apartamento que alugavam em um bairro nobre da cidade era confortável e acolhedor, ainda que modesto para os padrões elevados da região onde viviam. 2 quartos bem distribuídos, uma sala ampla, com boa iluminação natural, uma varanda estreita mas charmosa, com vista parcial para o parque municipal, móveis escolhidos com cuidado e carinho, ao longo dos anos de convivência. Não era o penthouse com pé direito duplo e acabamentos de luxo que Marina às vezes se pegava imaginando nas madrugadas insones, mas era genuinamente um lar construído, tijolo por tijolo com amor, cumplicidade e esforço conjunto. Rafael acordava cedo todos os dias, sempre às 5:30 da manhã, preparava café aromático para os dois e revisava meticulosamente relatórios financeiros complexos, antes de sair para o escritório no centro financeiro. Marina admirava profundamente sua disciplina inabalável e determinação focada. Ele falava com entusiasmo contagiante sobre suas análises de mercado, sobre as oportunidades promissoras que identificava nos gráficos e tendências, sobre como estava construindo pacientemente uma carreira sólida e respeitável no competitivo mundo das finanças. Juntos, ganhavam bem. Não eram ricos, mas viviam confortavelmente, conseguiam viajar uma vez por ano para destinos interessantes, jantar fora nos fins de semana em restaurantes agradáveis, poupar uma pequena quantia mensalmente pensando em eventualmente comprar um apartamento próprio, uma vida estável, razoavelmente previsível, financeiramente segura e emocionalmente satisfatória. Mas havia algo que Marina não admitia claramente, nem para si mesma nas conversas internas que travava em sua mente. Uma inquietação crescente e perturbadora, um desconforto silencioso e persistente que se instalara em seu peito, como uma sombra insidiosa que se espalhava lentamente. Ela amava Rafael. Disso tinha absoluta certeza quando olhava para ele dormindo tranquilamente ao seu lado. Amava sua gentileza natural, sua inteligência aguçada, a forma protetora e carinhosa como ele a abraçava durante filmes de terror, sua risada sincera, seus planos cuidadosos para o futuro deles. Mas cada vez mais, especialmente nas últimas semanas, ela se pegava pensando obsessivamente se aquela seria toda a extensão da história de sua vida. Se aos 50, 60, 70 anos, ela olharia para trás e veria apenas essa sequência previsível e segura de dias. Acordar, trabalhar, voltar para casa, assistir séries no sofá, dormir, repetir, férias anuais modestas, jantares ocasionais, economia para um apartamento que levariam anos para conseguir comprar. Onde estava a excitação? A aventura, o luxo que ela via constantemente nas redes sociais, menos as viagens exóticas, os restaurantes exclusivos, as roupas de grife, os carros importados reluzentes. Foi uma noite absolutamente comum de sexta-feira, sem nada que a distinguisse de tantas outras, quando tudo começou sutilmente a mudar. Marina estava confortavelmente acomodada no sofá de tecido cinza, que haviam comprado em uma promoção 2 anos atrás, navegando distraidamente pelas redes sociais no celular, enquanto Rafael terminava pacientemente de lavar a louça do jantar na cozinha. Ela rolava o feed sem prestar muita atenção, vendo fotos de amigos, memes engraçados, notícias do dia. O algoritmo, em sua cruel e irônica precisão, sugeriu o perfil de Thiago Mendes entre as pessoas que ela poderia conhecer. Você pode conhecer Thiago Mendes. 12 amigos em comum. Thiago, seu ex-namorado da época da faculdade de engenharia. Marina sentiu instantaneamente o coração acelerar de forma inexplicável, uma onda de calor subindo pelo pescoço. Não pensava conscientemente nele há anos, ou pelo menos era o que dizia repetidamente a si mesma, nas raras ocasiões em que alguma lembrança daquele período ressurgia. O relacionamento tumultuado terminara abruptamente logo após a formatura, quando ela conseguiu o emprego promissor na construtora
e ele decidiu empreender o que, na época, significava uma série confusa de negócios obscuros e pouco explicados, que Marina preferia diplomaticamente não questionar muito profundamente, mas a foto de perfil a deixou completamente paralisada, incapaz de desviar os olhos. Tiago estava impecavelmente vestido em um iate luxuoso de cor branca, brilhante camisa social aberta, mostrando um peito bronzeado e musculoso, óculos escuros caríssimos de uma marca italiana que Marina reconheceu imediatamente, um sorriso confiante e sedutor estampado no rosto anguloso. O mar azul turquesa, ao fundo, sugeria algum destino exótico e caro. Ela hesitou por apenas um segundo antes de clicar no perfil, com os dedos levemente trêmulos. Mais fotos apareceram em sequência. Carros importados reluzentes, uma Ferrari vermelha, um Porsche preto, uma Range Rover branca, restaurantes exclusivos com pratos artisticamente apresentados e vinhos caríssimos, viagens impressionantes para Dubai, Mônaco, Maldivas, Miami, Paris, relógios que custavam mais que um carro popular, roupas claramente de grife em todas as fotos, jantares em coberturas espetaculares, com vista panorâmica para cidades iluminadas. Cada foto tinha centenas, às vezes milhares de curtidas. Os comentários eram entusiasmados. Você é uma inspiração. Vivendo o sonho. Mestre, quero essa vida. Tiago respondia alguns com emojis confiantes ou frases motivacionais sobre trabalhar duro e colher recompensas. Quem é? A voz de Rafael surgiu repentinamente atrás do sofá, fazendo Marina dar um pequeno pulo de susto. Ele estava secando as mãos cuidadosamente em um pano de prato listrado, olhando curioso para a tela do celular dela. Marina fechou o aplicativo rapidamente, quase derrubando o celular no processo. Ninguém importante. Só uma propaganda idiota que apareceu. Ok. Rafael beijou o topo da cabeça dela, distraidamente. Vou tomar banho. Que tal assistirmos aquele documentário que você queria? Claro, ótimo! Marina forçou um sorriso que esperava parecer natural e despreocupado. Mas naquela noite, enquanto Rafael dormia profundamente ao seu lado, com a respiração tranquila e ritmada de quem tem consciência limpa e o coração em paz, Marina voltou compulsivamente ao perfil de Tiago. Rolou meticulosamente por cada foto. Leu atentamente cada legenda que exalava ostentação e sucesso material. Analisou cada detalhe das imagens, os lugares, as roupas, os objetos de luxo. Sentiu algo feio, escuro e perturbador se mexendo incômodo dentro dela, como uma criatura que despertava após um longo sono. Inveja, curiosidade mórbida, arrependimento profundo, admiração indesejada, provavelmente uma mistura tóxica de todos esses sentimentos. Ela olhou ao redor do quarto modesto, para os móveis simples que haviam comprado com tanto cuidado, para Rafael dormindo com uma camiseta velha e confortável, e pela primeira vez em anos, sentiu algo perigosamente parecido com insatisfação corrosiva. Levou exatos 3 dias angustiantes, até que Marina reunisse coragem menos ou descuido, ou loucura temporária menos suficiente para enviar uma mensagem aparentemente inocente. Ela digitou e apagou dezenas de versões diferentes, tentando encontrar o tom certo, menos casual, mais amigável, interessada, mas não desesperada. Oi, Tiago, vi seu perfil por acaso navegando. Como vou é esta? Faz tanto tempo. Parece que a vida está indo muito bem para você. A resposta veio em menos de 5 minutos, quase como se ele estivesse esperando. Marina! Que surpresa boa e inesperada. Estou ótimo, muito melhor do que poderia imaginar naquela época. E você? Continua linda como sempre. Vi algumas fotos suas, você não mudou nada. Sério. Marina sentiu uma onda ridícula de prazer com o elogio superficial. A conversa fluiu com uma facilidade perturbadora e perigosa, como se os anos não tivessem passado. Tiago contou que estava no ramo de importação e exportação de produtos diversos, que os negócios iam excepcionalmente bem, que tinha acabado de fechar um contrato milionário com parceiros internacionais. Perguntou detalhadamente sobre a vida dela. Pareceu genuinamente interessado e impressionado com seu trabalho como engenheira. Fez perguntas inteligentes sobre seus projetos. Você sempre foi brilhante, a mais inteligente da turma. Ele escreveu com aparente sinceridade. Lembro quando ficávamos até tarde na biblioteca estudando juntos para as provas de cálculo. Você salvou minha pele várias vezes. Você merece absolutamente tudo de melhor que a vida pode oferecer. Marina sorriu involuntariamente para a tela luminosa do celular, sentindo uma onda quente de validação que não experimentava há tempos. Com Rafael, percebeu com uma pontada de culpa. As conversas giravam predominantemente em torno de assuntos práticos, menos contas a pagar, projetos desafiadores de trabalho, manutenção do apartamento, planos cuidadosos para o futuro distante e incerto. Com Tiago,
Tudo parecia surpreendentemente leve, excitante, cheio de possibilidades imediatas e tentadoras. As mensagens se tornaram rapidamente diárias, depois várias vezes ao dia, depois praticamente constantes. Marina começou a esperar ansiosamente pelas notificações características, verificando o celular compulsivamente a cada poucos minutos, escondendo a tela instintivamente quando Rafael se aproximava para qualquer coisa. Sentia-se estranhamente como uma adolescente novamente, com aquela adrenalina pura e intoxicante de algo proibido e emocionante. Tiago enviava fotos de sua rotina, menos almoços em restaurantes caros, a vista de seu escritório moderno, seu carro novo estacionado na garagem. Trabalhei muito para chegar aqui, ele escrevia, mas valeu cada sacrifício. A vida pode ser incrível quando você vai atrás do que quer sem medo. Marina começou a comparar involuntariamente. Rafael chegava em casa cansado após um dia inteiro analisando planilhas e dados financeiros. Tiago enviava fotos de academias de luxo, spas, viagens de última hora. Rafael economizava cuidadosamente cada centavo, pensando no futuro. Tiago vivia o presente intensamente, sem aparente preocupação financeira. Precisamos nos encontrar, Tiago sugeriu casualmente depois de exatas 2 semanas de conversas diárias intensas. Só para tomar um café tranquilo e conversar direito, pessoalmente. Pelos velhos tempos da faculdade. Tenho tanta curiosidade de saber como você está de verdade. Marina sabia racionalmente que deveria recusar categoricamente. Sabia com absoluta certeza que estava brincando perigosamente com fogo. Mas a tentação era forte, sedutora, quase irresistível demais para ignorar. Sim, seria legal. Ela digitou antes que pudesse se arrepender e apagar. O primeiro encontro clandestino foi cuidadosamente marcado em um café discreto e sofisticado, estrategicamente localizado longe do bairro onde Marina morava com Rafael. Ela disse ao marido que tinha um happy hour casual com colegas de trabalho da construtora para comemorar o fechamento de um projeto. Rafael beijou carinhosamente sua testa e disse com sinceridade para se divertir que ela merecia relaxar um pouco. A culpa atravessou Marina como um raio quando ela saiu pela porta, mas foi rapidamente suprimida pela excitação nervosa crescente. Tiago estava ainda mais impressionante e atraente pessoalmente do que nas fotos cuidadosamente editadas. Terno impecavelmente cortado, que claramente custara uma fortuna. Perfume masculino caro que deixava um rastro sedutor. Uma presença física que naturalmente comandava a atenção de todos no ambiente. Ele se levantou quando a viu chegar. Abraçou-a calorosamente. Puxou a cadeira para ela se sentar com uma elegância estudada. Durante 3 horas que passaram como minutos, ele contou histórias elaboradas sobre seus negócios internacionais, sobre as viagens frequentes, sobre a vida espetacular que construíra aparentemente do nada. E entre uma história fascinante e outra, tocava casualmente a mão de Marina por cima da mesa, elogiava seus olhos expressivos. Dizia com aparente sinceridade o quanto sentira falta dela ao longo dos anos. Como ela sempre fora especial. Eu era um idiota completo e imaturo quando terminamos. Ele confessou dramaticamente, olhando profunda e intensamente em seus olhos. Deixei escapar estupidamente a melhor coisa que já tive na vida. Nunca encontrei ninguém como você depois. Você é única, Marina. Marina sentiu-se poderosa, intensamente desejada, especial de uma forma inebriante que não se lembrava de ter sentido em longos anos. Rafael a amava, sim, mas era um amor confortável, familiar, previsível. Isto era diferente. Era fogo, era paixão, era perigo, era excitação pura. O segundo encontro foi em um restaurante elegantíssimo com estrelas Michelin, onde Tiago pediu vinho de R$ 500, a garrafa sem pestanejar. O terceiro, em um bar sofisticado de hotel 5 estrelas, onde eles beberam coquetéis caros, até altas horas. No quarto encontro, Tiago a convidou com um sorriso sedutor para ver seu apartamento. Uma cobertura absolutamente deslumbrante, com vista de tirar o fôlego para toda a cidade iluminada. Marina entrou naquele espaço luxuoso e sentiu como se estivesse pisando em outro mundo completamente diferente. Piso de mármore importado, móveis de designer, obras de arte nas paredes, uma adega climatizada, tecnologia de ponta em cada cômodo, a varanda enorme tinha uma piscina aquecida e vista panorâmica de 360 graus. É tudo seu também, ele sussurrou sedutoramente, beijando lentamente seu pescoço enquanto ela olhava hipnotizada pela janela do chão ao teto para as luzes da cidade espalhadas como joias. Você merece viver exatamente assim, Marina. Não naquele apartamento alugado, apertado, contando centavos para economizar. Você merece o mundo inteiro. Marina sabia conscientemente que estava traindo Rafael,
de forma irreversível. Sabia que estava deliberadamente destruindo seu casamento sólido, jogando fora impiedosamente anos de parceria leal e amor verdadeiro. Mas a ambição corrosiva, a ganância material, o desejo avassalador por aquela vida de luxo ostensivo, falaram muito mais alto que sua consciência ou senso moral. Ela se convenceu rapidamente de que merecia aquilo, de que tinha direito àquilo, de que a vida modesta com Rafael era pequena e limitada demais para seus verdadeiros sonhos e potencial. Naquela noite, ela cruzou definitivamente a linha que nunca poderia ser descruzada. Rafael não era absolutamente tolo, embora Marina tenha subestimado cruelmente sua inteligência emocional. Ele conhecia Marina melhor do que ela própria imaginava ou poderia suspeitar. Conhecia cada pequena mudança em seu comportamento, cada microexpressão facial, cada alteração sutil em seus padrões. Notou com clareza crescente as mensagens escondidas às pressas, os sorrisos secretos e inexplicáveis para o celular em momentos aleatórios, os happy hours com colegas que se tornaram suspeita e, convenientemente, frequentes demais. Notou o perfume diferente e caro que às vezes impregnava sutilmente sua roupa. A distância emocional que crescia como um abismo entre eles. O jeito como ela evitava seu olhar. Ele não queria acreditar. Tentou se convencer de que estava sendo paranoico, inseguro, imaginando coisas. Marina o amava. Eles eram felizes. Tinham uma vida boa juntos. Mas a evidência acumulada era impossível de ignorar completamente. Uma noite fatídica, quando Marina anunciou que precisava trabalhar até muito tarde, em um projeto urgente e complexo da construtora que exigia atenção imediata. Rafael tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele a seguiu. Viu-a estacionar o carro não no escritório, mas em um edifício residencial luxuoso. Viu-a entrar com familiaridade no lobby elegante, ser cumprimentada pelo porteiro que claramente a reconhecia, subir no elevador privativo. Sentou no carro estacionado discretamente e esperou com o coração despedaçando lentamente. 3 longas e agonizantes horas depois, quando ela finalmente saiu com o cabelo visivelmente desarrumado, os lábios inchados, a roupa ligeiramente amassada, e um brilho que ele conhecia bem, nos olhos Rafael sentiu algo fundamental e essencial, morrer permanentemente dentro de si. Algo quebrou naquele momento. Sua confiança, sua inocência, sua fé no amor. A dor física teria sido infinitamente preferível àquela dor emocional dilacerante. Ele não fez escândalo dramático ou confronto explosivo quando ela chegou em casa, depois da meia-noite, com uma desculpa cuidadosamente ensaiada sobre problemas técnicos no projeto. Simplesmente estava sentado calmamente no sofá, completamente vestido com uma mala média já preparada posicionada ao lado. Eu sei de absolutamente tudo, disse com uma voz assustadoramente calma e controlada, que Marina nunca ouvira antes. Vi você entrando no prédio dele há 3 horas. Pesquisei extensivamente sobre seu ex-namorado precioso. Sabe o que descobri facilmente? Que os negócios de importação e exportação dele são uma fachada criminosa óbvia, que ele está profundamente envolvido em coisas muito sérias e perigosas. Mas imagino que você não se importa minimamente com isso. Desde que haja dinheiro suficiente envolvido para comprar coisas bonitas, Marina empalideceu instantaneamente, sentindo todo o sangue drenar de seu rosto. Suas pernas quase cederam. Rafael, eu posso explicar tudo. Não precisa se dar ao trabalho. Ele levantou-se mecanicamente, pegando a mala com uma mão firme. Eu te amei de verdade, Marina. De todo meu coração. Trabalhei incansavelmente duro todos os dias para construir uma vida estável e feliz com você. Não era a vida mais glamourosa ou luxuosa do mundo, reconheço isso. Mas era fundamentalmente honesta, era baseada em amor verdadeiro, era nossa, construída juntos. E você jogou tudo isso fora, deliberadamente. Por que exatamente? Por carros importados reluzentes e fotos impressionantes no Instagram? Por jantares caros e roupas de grife? Por um criminoso que vai acabar preso mais cedo ou mais tarde? Não é exatamente assim. Marina sentiu as lágrimas quentes começando a escorrer descontroladamente pelo rosto. Exatamente assim, Marina. Rafael caminhou determinado até a porta, cada passo pesado de decepção e dor. Eu aceitei há 2 semanas uma oferta excepcional de trabalho em São Paulo. Uma promoção significativa. Salário muito melhor. Oportunidades reais de crescimento. Estava esperando pacientemente o momento certo para te contar com entusiasmo. Para planejarmos cuidadosamente juntos a mudança, para começarmos um novo capítulo. Mas não preciso mais fazer isso agora. Vou completamente sozinho. Você pode ficar tranquilamente com o apartamento até o fim do contrato de aluguel. Meus advogados vão entrar em contato formal sobre o divórcio, Rafael. Por favor, me escuta. Foi um erro terrível. Eu te amo verdadeiramente. Ele parou exatamente na porta, sem se virar para olhá-la. Se você realmente me amasse, Marina,
eu teria sido completamente suficiente. Boa sorte com sua nova vida luxuosa. A porta fechou suavemente, mas o som ecoou como uma sentença final e irrevogável. Nos primeiros dias confusos e tumultuados após a partida abrupta de Rafael, Marina tentou desesperadamente se convencer de que tinha feito a escolha certa e justificável. Tiago a consolou carinhosamente, prometeu enfaticamente que cuidaria dela para sempre, que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro ou contas. Ela se mudou oficialmente para a cobertura espetacular. Dormiu em lençóis egípcios de 1000 fios. Acordou todas as manhãs com vista deslumbrante para a cidade que parecia estar literalmente aos seus pés. Mas havia algo fundamentalmente errado, que ela não conseguia ignorar completamente. Tiago era superficialmente atencioso, mas emocionalmente distante de uma forma que a incomodava. Saía frequentemente em horários extremamente estranhos, 2, 3 da manhã menos com explicações vagas. Recebia constantemente ligações tensas, que o faziam ficar visivelmente nervoso e irritado, saindo para a varanda para falar em voz baixa e ríspida. Tinha reuniões de negócios urgentes que aconteciam inexplicavelmente à meia-noite, encontros com parceiros que sempre ocorriam em lugares públicos neutros. Marina começou finalmente a fazer as perguntas óbvias que conscientemente evitara antes por conveniência. Exatamente o que você importa e exporta, Tiago? Quero dizer, especificamente, que tipo de produtos? Produtos diversos de alto valor, eletrônicos principalmente. Por que essa curiosidade súbita e inconveniente? Só quero entender melhor seu trabalho, me sentir parte da sua vida. Você não precisa se preocupar absolutamente com isso, amor. Negócios são chatos e complicados. Você só precisa aproveitar os benefícios e ser feliz. Mas Marina descobriu que não conseguia simplesmente aproveitar ou ser feliz. A culpa começou a corroer implacavelmente por dentro como ácido. Ela pensava obsessivamente em Rafael todos os dias. Sua risada genuína, sua gentileza natural, a forma protetora como ele a abraçava durante filmes de terror que ela adorava, seus planos cuidadosos para o futuro, sua integridade inabalável. Pegou-se checando compulsivamente o perfil dele nas redes sociais múltiplas vezes ao dia, mas ele havia bloqueado sistematicamente todas as formas possíveis de contato. 2 semanas e 3 dias depois de sua mudança para a cobertura, às exatas 6 da manhã de uma terça-feira comum, a porta pesada e cara da cobertura foi violentamente arrombada, com um estrondo ensurdecedor. Policiais fortemente armados entraram gritando ordens autoritárias. Armas automáticas em punho apontadas para todos os lados. Marina foi bruscamente jogada no chão frio de mármore, algemada com força dolorosa, absolutamente aterrorizada e confusa. Tiago tentou desesperadamente correr pela varanda espaçosa, mas foi violentamente derrubado e preso em segundos. Na delegacia fria e impessoal, durante horas intermináveis de interrogatório intenso, Marina descobriu finalmente a verdade completa e chocante. Tiago não era simplesmente um criminoso comum de pequeno porte. Ele liderava sofisticadamente uma operação complexa de roubo de cargas de alto valor e tráfico internacional de drogas pesadas. O iate luxuoso, os carros importados reluzentes, as viagens internacionais constantes, menos absolutamente tudo comprado, meticulosamente com dinheiro ilegal e sujo. A Polícia Federal investigava há mais de 8 meses. Tinha escutas telefônicas detalhadas, fotografias comprometedoras, documentos fiscais falsos, provas irrefutáveis e volumosas. Marina foi exaustivamente interrogada por mais de 6 horas consecutivas. Teve que provar detalhadamente através de mensagens, e-mails e depoimentos que genuinamente não sabia de nada, que era apenas uma amante ingênua completamente deslumbrada com a aparência de riqueza fácil. Finalmente foi legalmente liberada, sem acusações criminais formais, mas com a reputação pessoal e profissional completamente destruída e irreparável. A notícia se espalhou como fogo descontrolado. A construtora onde trabalhava foi mencionada em reportagens. Seus amigos próximos a evitavam constrangidos, sem saber o que dizer. Sua família estava profundamente chocada e decepcionada. No trabalho, os colegas cochichavam alto demais quando ela passava pelos corredores. Faziam piadas cruéis sobre a engenheira do crime. Evitavam almoçar com ela. Marina perdeu absolutamente tudo, com uma velocidade assustadora. O apartamento que dividia com Rafael precisou ser formalmente entregue, quando o contrato de aluguel anual acabou. Sem referências profissionais boas ou confiáveis, teve que alugar um quarto minúsculo em um bairro distante e perigoso, dividindo banheiro e cozinha com estranhos. Seu chefe a chamou para uma conversa particular extremamente desconfortável e sugeriu diplomaticamente que seria substancialmente melhor para todos os envolvidos se ela procurasse novas oportunidades profissionais em outro lugar. Foi demitida educadamente, mas total
e irrevogavelmente. Seus pais a acolheram temporariamente por algumas semanas tensas, mas as conversas eram dolorosamente constrangedoras e cheias de recriminação, mal disfarçada. Como você pôde fazer isso, Marina? Rafael era tão bom para você, tão dedicado, trabalhador, honesto. Nós o amávamos como um filho. E você jogou tudo fora, por um criminoso. Os amigos genuínos que ficaram eram poucos e distantes. E mesmo esses mantinham uma distância respeitosa e cuidadosa de sua toxicidade social radioativa. Marina tentou desesperadamente contatar Rafael através de todos os meios possíveis. Ligou de números diferentes, esperando que ele atendesse sem reconhecer. Mandou dezenas de e-mails emotivos e suplicantes. Até enviou cartas físicas manuscritas para o endereço dos pais dele. Todas foram sistematicamente ignoradas, bloqueadas ou devolvidas intactas ao remetente. Finalmente, ela conseguiu falar brevemente com Ricardo, um amigo em comum do casal, que disse apenas com voz fria e distante: ele está em São Paulo, refazendo completamente a vida. Deixe-ele em paz definitivamente, Marina. Você já fez dano mais do que suficiente para uma vida inteira. Os anos seguintes foram uma descida lenta, dolorosa e humilhante. Marina encontrou eventualmente trabalho em uma firma de engenharia muito menor e menos prestigiada, com um salário significativamente reduzido e projetos menos interessantes. Fez terapia intensiva 2 vezes por semana. Tentou pacientemente reconstruir relacionamentos familiares danificados. Aprendeu gradualmente a viver com o peso esmagador da culpa que nunca diminuía realmente. Mas principalmente aprendeu a viver com a ausência devastadora de Rafael. Menos a ausência de sua presença física. Sim, mas mais dolorosamente, ainda a ausência insuportável da vida que eles poderiam ter tido juntos, se ela não tivesse sido tão incrivelmente tola e gananciosa. Tiago foi formalmente condenado a 15 anos de prisão, em regime fechado, após um julgamento amplamente noticiado. Marina nunca mais o visitou, nunca mais quis saber absolutamente nada sobre ele. Aquela obsessão doentia por riqueza material agora lhe parecia uma loucura temporária inexplicável, uma febre mental, que a tinha consumido completamente, e deixado apenas cinzas amargas e arrependimento. 5 longos anos depois da separação traumática, Marina estava sentada sozinha em um café simples, navegando distraidamente pelo celular, quando o algoritmo, mais uma vez com cruel ironia, mudou irreversivelmente sua vida. Uma foto apareceu inesperadamente em sua timeline menos compartilhada por um conhecido distante em comum, que provavelmente nem sabia da história toda. Era Rafael, mas não o Rafael que ela conhecera e amara. Este homem estava elegantemente posicionado em uma conferência internacional prestigiada de mercado financeiro. Recebendo solenemente um troféu de cristal como o melhor analista do ano em sua categoria, a matéria jornalística anexada falava extensivamente sobre sua ascensão meteórica e impressionante no competitivo mercado financeiro de São Paulo, sobre os fundos multimilionários, que gerenciava com maestria, sobre seus insights brilhantes e inovadores que haviam gerado literalmente milhões em retorno para seus clientes corporativos. As fotos seguintes na matéria mostravam ele participando de eventos corporativos de alto nível, dando palestras inspiradoras para auditórios lotados, em jantares de gala beneficentes. Ele estava visivelmente mais maduro, mais confiante, mais bem-sucedido do que Marina jamais poderia ter imaginado ou sonhado. Usava ternos impecáveis de corte italiano. Tinha uma postura ereta de quem conquistara seu merecido lugar no topo, através de trabalho árduo e inquebrantável, e talento genuíno. Seus olhos tinham aquela expressão de alguém que venceu adversidades imensas. Marina sentiu as mãos tremerem incontrolavelmente. Clicou com dedos hesitantes em seu perfil pessoal, nas redes sociais. Ele não a havia bloqueado aqui, provavelmente nem se lembrava mais de fazê-lo, ou simplesmente não se importava suficientemente. As postagens eram predominantemente profissionais e focadas, cheias de análises inteligentes de mercado, dicas valiosas de investimento para seguidores, celebrações sinceras de conquistas da sua equipe de trabalho. Em algumas fotos mais pessoais e raras, havia uma mulher ao seu lado menos morena, bonita de forma natural, sorridente de maneira genuína, com um anel de noivado discreto, mas elegante brilhando no dedo esquerdo. Ela parecia gentil, inteligente, o tipo de pessoa que emana bondade natural. Em uma foto específica, Rafael a olhava com um carinho óbvio, que fez o coração de Marina se despedaçar novamente. Marina leu compulsivamente uma entrevista recente, publicada em uma revista importante de negócios. O que te motiva diariamente nesse mercado tão competitivo? Perguntava o repórter. Rafael respondia com eloquência. Passei por um período extremamente difícil e transformador há alguns anos atrás. Perdi alguém que era muito importante para mim, e precisei reconstruir minha vida completamente do zero em uma cidade totalmente nova.
sem rede de apoio. Aquela dor profunda me ensinou lições fundamentais que carrego comigo. Que sucesso real e duradouro não é absolutamente sobre dinheiro ou aparências. É sobre integridade inabalável, propósito claro e construir algo genuinamente sólido que ninguém pode tirar de você, nem as circunstâncias. Cada dia acordo genuinamente grato pela segunda chance preciosa que a vida me deu. Pela oportunidade de recomeçar. Marina fechou o aplicativo com força, mas a imagem de Rafael bem-sucedido, feliz, completamente refazendo sua vida sem ela, ficou permanentemente gravada em sua mente como ferro em brasa. Naquela noite solitária, ela chorou de forma incontrolável como não chorava há longos anos. Não pela riqueza impressionante que ele tinha conquistado com mérito, ironicamente. Ela aprendera da forma mais dolorosa possível que riqueza material significava infinitamente menos do que um dia imaginara. Chorou profunda e desesperadamente pelo homem extraordinário, que perdera por pura estupidez. Pelo futuro promissor que destruíra com as próprias mãos pela versão melhor dela, mesma que jogara deliberadamente fora junto com a única coisa genuinamente real e valiosa que já tivera na vida. Marina desenvolveu um ritual terapêutico doloroso, mas necessário. Passou a escrever longas cartas detalhadas para Rafael. Nunca as enviou evidentemente. Era uma forma de terapia complementar, uma maneira de confrontar honestamente sua culpa massiva e arrependimento avassalador, de organizar o caos emocional interno. Querido Rafael, 5 anos se passaram desde aquela noite terrível, mas não existe um único dia sequer em que eu não pense no que fiz. Não simplesmente no que perdi, embora essa dor seja absolutamente constante e dilacerante menos, mas fundamentalmente, no que eu te fiz, no sofrimento que causei, na traição que cometi. Você me amou com uma pureza genuína, que eu não soube valorizar adequadamente na época. Trabalhava incansavelmente para construir pacientemente nosso futuro compartilhado enquanto eu, covardemente, fantasiava sobre atalhos superficiais e luxos completamente vazios de significado real. Você construía fundações sólidas, enquanto eu perseguia ilusões brilhantes. Vejo suas conquistas merecidas agora através das redes sociais, e sinto um orgulho genuíno misturado com uma tristeza profunda e insuportável. Você sempre teve esse potencial extraordinário latente. Eu apenas estava cega demais, ambiciosa demais, materialista demais, tola demais para perceber o tesouro que tinha nas mãos. Você não precisava minimamente de mim para alcançar sucesso. Você sempre teve absolutamente tudo dentro de si. Mas eu precisava desesperadamente de você para ser uma pessoa fundamentalmente melhor. E não percebi isso até que fosse tarde demais para consertar. Tiago me ofereceu um castelo impressionante de areia, que desabou instantaneamente com a primeira onda de realidade. Você me oferecia diariamente uma fundação sólida de granito, e eu a desprezei estupidamente. Agora sei profundamente a diferença crucial. Agora entendo com clareza dolorosa que riqueza material sem caráter genuíno é a pobreza mais absoluta. Que luxo ostensivo sem amor verdadeiro é vazio e sem sentido. Que fotos cuidadosamente editadas no Instagram são apenas pixels digitais, efêmeros, enquanto olhares sinceros compartilhados durante o café da manhã são eternidade tangível. Não espero perdão. Não mereço, de forma alguma. Só espero sinceramente que você seja completamente feliz. Espero que a mulher linda que está ao seu lado nas fotos saiba profundamente o tesouro raro que tem em mãos. Espero fervorosamente que ela nunca seja tola o suficiente para trocar ouro maciço por purpurina barata. Eu pagaria literalmente qualquer preço imaginável para voltar atrás no tempo, para acordar novamente naquele apartamento modesto alugado ao seu lado, para dividir contas simples e sonhos genuínos com você, para envelhecer na mediocridade confortável do amor verdadeiro e leal, ao invés de perseguir cegamente o brilho falso da ambição material destrutiva. Mas a vida real não oferece essas segundas chances impossíveis. Eu fiz conscientemente minha escolha terrível, e agora vivo para sempre com as consequências devastadoras dela. Seja feliz, Rafael. Você sempre mereceu absolutamente tudo de bom que a vida tem a oferecer, com todo arrependimento profundo do mundo. Marina ela guardou a carta cuidadosamente em uma caixa de papelão, junto com dezenas de outras similares. Não quem vidas. Testemunhos mudos de sua dor auto-infligida. Marina nunca se casou novamente após o divórcio finalizado. Teve alguns relacionamentos curtos e superficiais ao longo dos anos seguintes. Tentativas mal-sucedidas de preencher o vazio, mas nenhum prosperou realmente, ou evoluiu para algo significativo. Havia uma parte essencial dela, percebeu gradualmente com resignação, que ficara permanentemente presa naquele apartamento simples de 2 quartos, naquela vida comum que jogara impiedosamente fora em busca de ilusões. Ela reconstruiu sua carreira profissional lenta e pacientemente,
tiolo por tiolo. Voltou eventualmente a uma construtora respeitável de médio porte. Recuperou gradualmente amizades perdidas através de esforço genuíno. Provou sua mudança através de ações consistentes. Fez extenso trabalho voluntário em comunidades carentes. Investiu pesadamente em terapia psicológica intensiva. Aprendeu dolorosamente a se perdoar. Embora o perdão nunca fosse completo ou total, sempre havia aquela sombra residual. Tornou-se uma mulher visivelmente mais sábia, mais humilde, mais consciente do valor real das coisas verdadeiramente importantes. Mas também uma mulher marcada permanentemente, carregando cicatrizes invisíveis mais profundas. Em noites solitárias melancólicas, ela olhava para a própria vida como um filme em retrospecto, e via com clareza cristalina o momento exato, em que tudo mudara irreversivelmente. Não quando conheceu Tiago novamente. Não quando conscientemente traiu Rafael, mas naquele momento inicial e aparentemente inofensivo, quando olhou as fotos superficiais de ostentação nas redes sociais, e sentiu inveja tóxica ao invés de gratidão profunda pelo que possuía, quando deixou a ambição corrosiva por riqueza material superar completamente o apreço pela riqueza emocional genuína que tinha. Ela aprendeu, tarde demais para importar, que o preço verdadeiro das coisas se mede não em dinheiro, mas em consequências permanentes. Que riqueza vazia e sem significado pesa infinitamente mais que pobreza honesta. Que um homem que te ama genuinamente vale imensamente mais que 1000 que te impressionam superficialmente, com diamantes e carros importados. Rafael se casou eventualmente 2 anos após as primeiras fotos que Marina vira. Ela soube através de conhecidos mútuos, que ainda mantinham contato esporádico. Não teve coragem emocional ou força mental de ver as fotos da cerimônia. Não suportaria aquela dor adicional, às vezes, em momentos raros de fraqueza profunda. Marina se permitia imaginar detalhadamente o que teria acontecido se ela tivesse resistido corajosamente àquela primeira tentação perigosa. Se tivesse bloqueado imediatamente Tiago, se tivesse valorizado conscientemente o que tinha com Rafael, talvez eles estariam juntos em São Paulo agora celebrando as conquistas extraordinárias dele lado a lado como equipe. Talvez teriam finalmente tido os filhos que sempre planejaram vagamente para o futuro. Talvez ela estaria postando fotos, não de ostentação material vazia, mas de felicidade genuína autêntica, menos sorrisos verdadeiros e naturais, não poses artificialmente calculadas. Mas não havia realidade nos talvez. E se havia apenas a realidade concreta e implacável que ela criara irreversivelmente com suas escolhas egoístas. 10 longos anos depois daquela fatídica noite devastadora, em que tudo desmoronou definitivamente, Marina estava participando de um evento grande de networking profissional da área de engenharia e construção, quando o viu inesperadamente. Rafael estava posicionado no outro lado do salão, amplo e bem iluminado, conversando animadamente com um grupo seleto de executivos importantes. Ele estava usando um terno cinza impecável. Tinha um ar de autoridade natural. Gesticulava com confiança enquanto explicava algo que claramente fascinava seus interlocutores. O coração de Marina disparou violentamente. Sua respiração ficou presa. Pensou seriamente em se esconder, em fugir covardemente antes que ele a notasse. Mas algo indefinível a manteve paralisada no lugar. Talvez coragem repentina, talvez masoquismo inconsciente, talvez apenas a necessidade psicológica de confrontar seu passado, uma última vez definitiva. Quando seus olhos finalmente se encontraram inevitavelmente através do salão lotado, houve um momento eterno de reconhecimento mútuo. Rafael se desculpou educadamente com o grupo e caminhou deliberadamente até ela. Marina sentiu suas pernas tremerem visivelmente sob o vestido social discreto. "Olá, Marina", ele disse com cortesia formal e distante, sem hostilidade aparente, mas também sem qualquer calor ou familiaridade. Era como se estivesse falando com uma conhecida casual, não com alguém que um dia fora a pessoa mais importante de sua vida. "Rafael, você está voca. Está bem. Quero dizer, vi sobre seu sucesso extraordinário. Você está absolutamente incrível. Merecido." As palavras saíram atropeladas, nervosas. "Obrigado. É gentil da sua parte. E você? Como tem estado todos esses anos?" A conversa foi dolorosamente educada, superficial, constrangida. Eles poderiam facilmente ser 2 estranhos completos, que se conheceram brevemente há muito tempo, em circunstâncias sem importância. E em certo sentido trágico, eram exatamente isso agora. Eles conversaram por talvez 5 minutos, sobre generalidades profissionais, projetos recentes, tendências do mercado, mudanças na indústria. Nada pessoal, nada profundo, nada que realmente importasse. Marina quis desesperadamente dizer tantas coisas fundamentais. Quis pedir perdão formalmente, explicar seu arrependimento, se justificar de alguma forma.
Mas olhando atentamente para aquele homem bem-sucedido, equilibrado, claramente feliz com uma vida rica e completa sem ela, entendeu com clareza que seria cruel e profundamente egoísta reabrir feridas antigas já cicatrizadas. Eu queria apenas dizer, ela finalmente forçou as palavras através da garganta apertada, que sinto muito, profundamente, por absolutamente tudo o que fiz, e que estou genuinamente feliz que você encontrou sua merecida felicidade. Rafael a estudou cuidadosamente, por um longo momento silencioso, seus olhos escuros analisando seu rosto. Eu sei disso, Marina, e eu te perdoei eventualmente, não por você, mas fundamentalmente por mim mesmo. Descobri que guardar rancor ou amargura só me machucaria continuamente. Mas perdão genuíno não significa esquecer seletivamente ou voltar atrás no tempo. Significa soltar conscientemente e seguir determinado em frente. Você seguiu extraordinariamente bem em frente, ela disse com um sorriso inevitavelmente triste. Sim, segui. Ele concordou simplesmente. A dor intensa nos transforma profundamente. Podemos permitir que ela nos destrua completamente, ou podemos usar ela para nos reconstruir mais fortes. Eu conscientemente escolhi a segunda opção difícil. Espero sinceramente que você também tenha feito suas próprias escolhas construtivas de reconstrução pessoal. Estou tentando, todos os dias ainda. Rafael assentiu compreensivamente. É tudo o que podemos fazer, realmente. Tentativa diária de ser melhor. Houve uma pausa desconfortável. Marina percebeu que não havia mais nada significativo a dizer. Aquele capítulo estava definitivamente encerrado, selado, arquivado, permanentemente. Foi bom te ver, Marina. Divertei. Espero que você encontre sua paz. Ele estendeu a mão formalmente. Ela apertou brevemente, sentindo a firmeza daquela mão que um dia conhecera tão intimamente. Você também, Rafael. Embora claramente já tenha encontrado, eles se despediram com acenos educados. Marina o viu se afastar gradualmente, voltar para seu grupo de executivos, voltar para sua vida espetacularmente bem-sucedida, para sua esposa que provavelmente o esperava em algum lugar ou em casa, para o futuro brilhante que ele construíra sozinho, através de trabalho árduo e integridade após ela destruir o futuro que teriam compartilhado. E Marina voltou sozinha para seu apartamento modesto mas confortável. Para sua vida que ela reconstruíra penosamente peça por peça ao longo de anos, não era absolutamente a vida que sonhara ingenuamente quando jovem, menos nem a vida impossível de luxo material que perseguira cegamente, nem a vida preciosa de amor verdadeiro que destruíra estupidamente. Era uma vida de lições caras, aprendidas, de arrependimentos permanentes carregados com dignidade crescente, de sabedoria comprada a um preço absurdamente alto demais. Naquela noite significativa, pela primeira vez em 10 longos anos, Marina não escreveu uma carta não enviada para Rafael. Em vez disso, escreveu honestamente para si mesma. Querida Marina, você cometeu um erro devastador e terrível. Um erro catastrófico que literalmente definiu e moldou todo o resto de sua vida subsequente. Mas você sobreviveu ao peso disso. Você aprendeu lições fundamentais. E talvez, apenas talvez, essa seja exatamente a história dolorosa que você precisa carregar para eventualmente ajudar outros a não cometerem o mesmo erro destrutivo. A ambição em si não é má ou pecaminosa. Querer mais da vida não é errado, mas quando sua ambição material por coisas supera completamente seu apreço fundamental por pessoas reais, quando seu desejo insaciável por riqueza externa cega você totalmente para a riqueza emocional genuína, que já possui você, inevitavelmente, perde tudo o que realmente importa no final. Rafael construiu pacientemente um império impressionante em fundações absolutamente sólidas de trabalho, integridade e caráter. Você tentou desesperadamente construir castelos extravagantes em areia movediça. Agora ambos têm exatamente as vidas que suas escolhas conscientes criaram ao longo do tempo. Aceite isso completamente. Viva plenamente com isso, e seja genuinamente grata pela lição duríssima aprendida, por mais dolorosa e cara que tenha sido. A vida ofereceu a você uma educação. O pagamento foi alto demais. Foi tudo o que você mais valorizava. Mas a lição é real e permanente. Atenciosamente, a mulher que você se tornou, Marina, dobrou cuidadosamente a carta, guardou-a em uma caixa especial, junto com todas as outras, que nunca enviara ao longo dos anos. Olhou pensativamente pela janela de seu apartamento para a cidade, imensa que brilhava magnificamente lá fora na escuridão. Todas aquelas luzes infinitas prometendo riqueza, sucesso, felicidade, realização. Mas agora ela finalmente sabia a verdade fundamental. A verdadeira riqueza duradoura estava nas coisas que não brilhavam ostensivamente. Estava na lealdade inabalável, na integridade pessoal,
no amor verdadeiro e genuíno. Estava nas coisas simples mais profundas que ela jogara impiedosamente fora em busca, desesperada de um brilho superficial e falso. E essa lição dolorosa, embora tenha custado literalmente tudo que ela mais amava, era paradoxalmente a única riqueza verdadeira e permanente que ela possuía agora. Sabedoria comprada através de sofrimento. Entendimento adquirido através de perda. Crescimento forjado através de dor. Marina desligou as luzes. Preparou-se para dormir. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de reconstrução contínua, outro dia de viver com suas escolhas passadas. Mas pela primeira vez em 10 anos, ela sentiu algo parecido com aceitação genuína. Não felicidade completa, menos essa provavelmente nunca viria totalmente, mas aceitação da realidade que criara. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para continuar. A história de Marina era uma história de advertência sobre ambição descontrolada, sobre os perigos de valorizar aparências sobre substância, sobre como as redes sociais podem distorcer perigosamente nossas percepções de sucesso e felicidade. Mas também era uma história sobre sobrevivência, sobre aprender através da dor, sobre como os erros mais terríveis podem eventualmente nos ensinar as verdades mais importantes. Ela nunca recuperaria Rafael, nunca teria de volta aquela vida que destruíra. Mas ela tinha algo diferente agora. A clareza dolorosa de saber exatamente o que realmente importa na vida. E embora tivesse aprendido tarde demais para o seu próprio bem, talvez sua história pudesse servir como lição para outros. O preço da ambição material cega, descobrir a Marina, era infinitamente alto demais. Custava exatamente tudo que tornava a vida verdadeiramente valiosa.